Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos dando início a uma nova jornada no Conversas com o Universo, esse espaço em que vamos falar de bem-estar, autoconhecimento, saúde mental, espiritualidade, tudo junto e misturado, cada episódio com um novo convidado, um universo particular, com o qual a gente vai conversar, refletir e expandir a nossa consciência também. Nesse primeiro episódio, eu tenho o prazer imenso de receber a Tamara Bittencourt, que é professora, palestrante, terapeuta, mentora, minha parceira, minha cunhada, minha amiga. Poderia falar 1000 coisas da Tamara, todas seriam incríveis. Então é um prazer imenso te ter aqui, Tamara. Muito obrigada, Marcela, pelo convite. É um prazer imenso fazer parte da inauguração desse projeto lindo. Mais um projeto lindo que tu entrega para o mundo. Obrigada. Mas hoje nós vamos falar da Tamara. Quem ainda não conhece a Tamara vai amar ouvir a Tamara. Eu fico babando ouvindo a Tamara. Tamara, a gente vai conversar sobre autoconhecimento, sobre expansão de consciência, que foi a minha proposta para ti, principalmente porque nós nos identificamos muito, né, nesse tema, nos encontramos muito nesse tema, e a tua história é uma história, né, no meu ponto de vista, inspiradora e que com certeza vai fazer muito sentido para quem vai nos ouvir. Então, eu quero fazer contigo uma viagem para o passado, se tu conseguir definir um marco nessa tua trajetória, quando que tu começou a olhar para ti? Quando que a Tamara entendeu que precisava olhar para si, se conhecer melhor, ou não teve esse momento? Como é que foi esse início, digamos assim? Ao contrário da jornada como um todo, que a gente não consegue precisar, às vezes, pontos específicos de viradas de chave, de expansão, quando que eu assumi um novo comportamento a partir de uma nova consciência, o início da jornada ele é muito claro para mim. Porque eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei para minha mãe, porque na época eu tinha 17, 18 anos, né? Estava entrando na vida adulta ali, onde as coisas potencializaram demais, tanto na minha vida pessoal quanto na configuração familiar de origem, né? Que também houve uma mudança. Então é muito nítido esse momento em que eu disse basta, né? Não dá para continuar assim, eu preciso de ajuda. Foi isso que eu disse para minha mãe na época. E ela imediatamente disse, né, concordou, acho que precisamos sim de ajuda, né, e então nós iniciamos o processo, né, de busca de ajuda terapêutica. Então na época nós procuramos uma psicóloga por indicação e tal, e foi quando eu iniciei o meu tratamento psicoterapêutico, né, então foi o ponto de partida dessa jornada de autoconhecimento. Mas foi basta o quê? O que tu não aguentava mais? O que precisava mudar naquele momento? Naquele momento, o estopim eram os conflitos com a minha mãe, né? Porque eu arrumava conflitos em todos os lugares o tempo inteiro com todas as pessoas. Mas a minha mãe era sempre o maior alvo de agressão do meu sofrimento, né? Era ela que funcionava como se fosse o alvo, onde eu disparava todas as minhas dores, todas as minhas frustrações, e eu cobrava demais dela, né? Que ela suprisse as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas carências, que ela olhasse para mim. Então era um pedido de eu estou aqui e eu quero que tu olhe para mim, eu quero que tu te importe comigo, eu quero que tu me ajude a resolver as minhas dificuldades. E a relação estava insustentável, assim, porque chegou num ponto que era só nós estarmos 5 minutos juntas que eu começava a agredir, a reclamar e a me lamentar. Claro que isso não nasce lá nos 18 anos, né? Isso vem de uma infância muito difícil, muito dolorida, convivendo com esse sentimento de invisibilidade, não importância, injustiça, o sentimento de que havia uma grande disponibilidade por parte dela. E nesse momento eu falo ela porque até eu começar o processo terapêutico, ela era o alvo. Ela era o alvo da minha dor e era ela que era agredida. E o meu pai ficava numa posição em que eu me tornei simbiótica com ele e eu era porta-voz das dores dele. Nós compartilhávamos de muitas dores em comum, ele na posição de marido e eu na posição de filha, e isso funcionava para ele, né? E eu ocupei esse lugar, então ela
ela era alvo de nós dois, na verdade, mas a queixa era a mesma. Então, ele estava protegido do meu julgamento e da minha crítica nesse momento, e toda crítica, todo julgamento e toda culpa pela minha dor, pela minha invisibilidade ou pelos não cuidados desde a infância, que eu entendia naquele momento, estavam destinados a ela, né? Endereçados a ela e todos colocados no colo a responsável por todo o meu sofrimento. E claro, essa questão do pai, tu só foi ter consciência no processo terapêutico, né? Toda essa narrativa só existe porque eu passei pelo processo terapêutico, né? Senão, não seria essa história que eu ia narrar. Provavelmente eu estaria naquele lugar de vítima, né, ainda, dizendo que a minha mãe era responsável pelo meu sofrimento, era responsável pelas minhas dificuldades e pela minha dor. Essa narrativa, ela já é pós-tomada de consciência, né? E desmistificar esse lugar do meu pai como outra vítima da minha mãe foi um processo muito dolorido, muito dolorido. E enxergar a simbiose e o quanto nós estávamos aliados nesse culpar e colocar culpa nela e dizer que ela que causava todo o nosso sofrimento foi muito dolorido. Porque isso, Marcela, veio junto com aquilo que acontece quando a gente resolve olhar para dentro para resolver um problema na vida. Que para de falar o que os outros fazem. É o que tu dispara nos outros. É quem é tu nessa relação. E aí o início do processo terapêutico é isso. Eu já entendi como é que a tua mãe funciona, eu quero saber e tu? E tu, cadê tu? Cadê tu? E o que tu fez? E o que tu fala? E a maneira como tu te comporta? E aí tu vai sendo, né, o início, o processo da jornada do autoconhecimento é isso, né? É ir aprofundando o mergulho para dentro da gente mesma e para assumir responsabilidades, né? E isso não é fácil. Porque aí começam as tomadas de consciência de onde eu fui agente do conflito, onde eu fui agente das minhas próprias dores, onde eu provoquei os problemas que eu dizia serem dela, né? Serem culpa dela, serem responsabilidade dela. E aí, inevitavelmente, tu começa a assumir as rédeas das tuas próprias escolhas e dos teus posicionamentos e da tua forma de comunicação e começa a colocar os pepininhos para dentro do teu próprio colo, né? Para de jogar eles para os outros e dizer isso é culpa da minha mãe, isso é culpa da organização familiar, isso é culpa de não sei o quê, para dizer, olha, esses aqui são os meus pepinos e eu preciso dar conta deles. Eu preciso, né, agir para que as coisas sejam diferentes. Eu cheguei no consultório com o discurso da vítima, né? Se a minha mãe fosse outro ser humano, eu seria incrível. Se o meu pai fosse outro ser humano, eu seria incrível. Se a minha família se organizasse de outra maneira, eu seria incrível. Então, se todo o entorno mudasse, a minha vida seria ótima. E eu não precisaria fazer nada. E aí, uma das primeiras, eu brinco assim, os primeiros tapas da cara que a gente toma na jornada do autoconhecimento não, né? Não, é tu que muda. Não é tudo na tua volta muda para que a tua vida seja ótima, maravilhosa e que tu realize teus sonhos. É tu muda, né? É tu faz outras escolhas. Tu estabelece outros vínculos. Tu estabelece outras formas de se relacionar, né? E como é que foi o início dessa jornada de acompanhamento terapêutico? Tu comentou que foi muito doloroso, né? Reconhecer essa questão de estar aliada ao pai, né? De enxergá-lo tão vítima quanto tu te sentia naquele momento, né? Quando é que foi que as coisas começaram a melhorar? No início foi muito difícil e tu tem essa clareza, assim, de quando que virou a chave? Ou foi aos pouquinhos que isso começou a acontecer? Existe um processo, na minha memória, eu passei por um processo de experimentação. Então, tinham duas pautas, digamos assim, que permeou o início da terapia, que era reduzir os conflitos dentro de casa, naquele sistema familiar onde eu estava inserida, e que me violentava muito, eu me sentia muito injustiçada e muito invisível dentro daquela organização de muitas pessoas, e a atenção muito dispersa, e eu super carente, querendo que a minha mãe me visse, mas eu estava praticamente dentro de uma comunidade, todo mundo demandando a atenção dela, né, na gerência de toda a casa, e pouco sobrava para mim, né, pelo menos para o tamanho do buraquinho, do buracão que eu tinha, afetivo,
o que sobrava para mim nunca era suficiente para eu me sentir vista, amada e importante dentro daquele contexto. E tinha uma outra frente que foi indo para processo terapêutico, que eu recebi o diagnóstico de fobia social. Então, foram duas pautas que caminharam juntas, porque grande parte dos conflitos eram decorrentes dessa inabilidade social. Do diagnóstico de fobia social, que me tornava, que na época, né, me fazia muito inábil nas relações. Então, era muito complicado eu não arrumar um conflito, porque a maneira que eu me comunicava, eu me atrapalhava, porque aquilo era tão desafiador para mim, conseguir falar com outra pessoa, né, expor o meu ponto de vista ou algum sentimento, aquilo era um esforço hercúleo, que eu me atrapalhava, as coisas saíam de jeitos horrorosos e nem sempre eu era compreendida, na maioria das vezes eu não era compreendida, as pessoas entendiam completamente diferente daquilo que eu queria comunicar. Na época o problema eram as pessoas, né, que não conseguiam me entender, né, depois eu entendi que eu precisava melhorar a minha comunicação, então eu entendo que foram duas frentes que caminharam juntas, né, o enfrentar a fobia, a tomada de decisão de eu não quero mais ser o meu diagnóstico. Isso tem me atrapalhado na vida, me atrapalha desde a infância, tem dificultado, eu estava entrando na fase adulta, eu estava na faculdade, era um impacto muito violento essa coisa de não conseguir falar com as pessoas, não conseguir falar em público, não conseguir me expressar e tal, ainda mais escolhendo entrar na faculdade de letras, né, para estudar para ser professora. Um paradoxo gigante, né, porque eu poderia ter escolhido um curso em que dificilmente alguém exigiria que eu tivesse habilidade de comunicação, né? Mas não, eu fui para um curso em que eu deveria falar bem, escrever bem, me expressar bem, né? Que era a minha maior dificuldade na época. E junto com isso, então, o qualificar as minhas relações para não entrar mais em conflito, né? Parar de agredir a minha mãe e assumir as minhas responsabilidades. Junto numa linha assim de, bom, tu está se tornando uma adulta, até quando vai ficar esperneando e dizendo, mamãe, faz por mim, mamãe, me acolhe, mamãe, resolve para mim, porque eu estou em sofrimento. Tu pode falar um pouquinho para os nossos ouvintes e para quem vai nos assistir no YouTube, o que é a fobia social, ou pelo menos como ela se manifestou na tua vida? Sim. Eu fui uma criança que não brinquei, que não falei com outras crianças, que não dancei, que não me apresentei na escola. Eu acho que da minha geração, assim, de amigas, eu sou a única que não fiz balé. Na época da creche, né, todo mundo fazia balé e tal. Eu não fiz balé. A minha mãe conta que eu chegava em casa, eu sabia todas as coreografias. Eu Uau. sabia toda a coreografia do balé, eu sabia todos os movimentos, eu fazia tudo em casa, no ambiente privado, onde ninguém estava vendo. Então, não era uma questão de ausência de desejo, eu tinha o desejo de participar, eu tinha o desejo de ter amigos, mas eu não conseguia, né? Então, eu não me movimentava, eu não fazia. E esse sofrimento, claro que como eu sofria lá nos 2, 3 anos de idade com a fobia, eu não tenho memória concreta. Eu sei que eu não fazia, que eu não interagia. Teve um marco, que foi quando eu estava na 4ª série, na época, né, hoje 5º ano do fundamental, que as minhas amigas chegaram, a minha mãe foi me buscar na escola e as minhas colegas, tia, hoje a gente ouviu a voz da Tamara pela primeira vez. E elas eram minhas colegas desde a educação infantil. Elas estavam comigo desde a creche, a gente foi para a mesma escola, então a gente está falando aí de mais de 5 anos convivendo com pessoas em âmbito escolar, ali, aquela convivência diária, né, de amizade, poderia dizer, em que as pessoas não sabiam como era a minha voz. Mas aí como é que era, Tamara, a questão de apresentação de trabalho na escola? Porque, né, a escola deveria exigir isso de ti. Como é que tu fazia? Não era, né? É porque, assim, essa questão da fobia, que ela me acompanha até hoje, ela oscila, né? Há dias de maior coragem, de maior enfrentamento. Não tem dia sem mobilização. Tipo, vou falar com pessoas e isso nem, assim, como uma pessoa que não tem dificuldade de relacionamento, nem vai passar pela cabeça dela qualquer obstáculo, né? Na minha sempre passa. Vou estar com pessoas, na minha cabeça sempre passa um risco. Outras pessoas me ameaçam.
Então, é sempre um enfrentamento, até hoje. É uma superação, né, do tipo, eu tenho que fazer isso e eu tenho que conversar comigo mesma de que essa ameaça não é real, ela é uma ameaça criada, né, pela minha mente e tal. Então, o que acontece? Eu me considero muito abençoada, porque eu tive professores que, de certa forma, numa época que não se falava de inclusão, em que eu não tinha diagnóstico e que talvez eles não precisassem flexibilizar, eu tive muitos professores que flexibilizaram durante a minha jornada. Então, assim, as poucas situações que eu consegui enfrentar por contextos de encorajamento e de segurança emocional, que isso é uma coisa que eu trabalho com os professores hoje, que é super subjetiva, é super difícil de ensinar, mas que é necessário para o espaço da sala de aula. Eu tive isso em muitos contextos, inclusive na faculdade. Na faculdade, eu tive uma professora que me colocou sentada do lado dela, diante da turma, e essa foi, eu chego a arrepiar de lembrar. Essa foi a estratégia que ela usou, que ela entendeu que me ajudaria a superar a dificuldade. Então, ela lia uns trechos de livro, eu me lembro até hoje, né, era uma cadeira de literatura portuguesa, e nós fazíamos leitura em sala de aula, né, de obras e tal, e ela lia e dizia, Tamara, agora tu continua. E eu conseguia, porque eu estava amparada, eu não estava sozinha diante da turma, eu estava do lado dela. Eu fico me perguntando o que os meus colegas entenderam disso na época, né? Porque, imagina, eu já era adulta, né, e tal, mas pensa a sensibilidade de uma professora na graduação que não tinha acesso a um diagnóstico, ela não tinha acesso a um laudo para dizer, eu preciso ajudar essa aluninha. Nem existia isso no curso superior na época. Isso é super recente, né? Mas ela arrumou uma estratégia. E ela não foi a única. Eu tive outros professores na faculdade que fizeram o mesmo. Eu tive um professor de língua portuguesa que me perguntou assim uma vez, por que tu responde entre dentes se tu sabe todas as respostas? Porque eu respondia fazendo um movimento labial as perguntas, mas a minha voz não saía, óbvio, eu não queria que ninguém me escutasse, né? E ele percebeu. E também começou um movimento de encorajamento e tal. Na escola, no ensino médio, metade do ensino médio eu estava numa escola extremamente conteudista que preparava para o vestibular, então não tinha trabalho. Era zero, porque era muito, né, no individual, muito exercício, muito simulado do vestibular, assim. Então, foi um período em que eu fiquei um pouquinho mais confortável, né? E esse processo, ele sempre funcionou assim, ó, com bengalas, que foram pessoas que permitiram que eu existisse socialmente. Então, desde pequenininha isso acontecia. A primeira creche eu não fiquei, a minha mãe não conseguiu sustentar, porque eu fiquei sozinha, e aí quando meu irmão, 3 anos mais velho, foi para a primeira série e eu fiquei na creche, ficou insustentável. Não teve como, eu chorava o turno inteiro. Nunca ninguém na escola conseguia fazer eu parar de chorar. E a minha mãe, ela narra que foi vencida pelo cansaço e me tirou da escola. Porque quando eu chorava antes, eles chamavam o meu irmão para a sala e aí eu parava de chorar. Depois, quando eu fui para outra escola, daí foi a minha irmã que foi junto. E aí, embora eu não interagisse, embora eu não dançasse, embora eu não brincasse, eu ficava porque ela estava lá. Então, em todas as etapas da minha vida, teve uma bengala, que era uma pessoa que me permitia que eu existisse, com a qual eu conseguia fazer movimentos sociais, e aqui eu falo de coisas do tipo conseguir almoçar num restaurante, comprar uma água no bar, que eu não fazia sozinha. Sozinha isso era impossível, inimaginável. Então, algumas situações de apresentação de trabalho, estar com os colegas era suficiente para que, de forma atrapalhada, em sofrimento, eu tinha taquicardia, suava muito, às vezes eu precisava ir até o banheiro, molhar os pulsos, respirar, porque eu passava mal fisicamente, né? Os sintomas eram físicos, de quando eu estava, tipo, no ápice do estresse por ter que enfrentar uma situação de exposição, né? Então, elas variavam, mas, assim, em todas as idades tinha uma pessoa que funcionava como a bengala. Eu não conseguia abastecer o carro, por exemplo, não conseguia entrar no posto de gasolina e dizer, olha, eu quero botar X de gasolina, isso era impossível. Mas se tivesse alguém sentado no meu lado, no banco do carona, eu conseguia.
Então, a vida toda existiu essa figura dessa pessoa com a qual eu conseguia enfrentar algumas situações mais básicas, assim, mais elementares, que sozinha eu não conseguia. E essa fobia social é que acabava provocando os conflitos nas relações por uma dificuldade de comunicação, é isso? Também, né? Não só isso, porque isso cria um conflito do tipo assim, até hoje eu quero ser vista, mas ao mesmo tempo ser vista é um desconforto enorme. E aí, assim, é o como eu vou ser vista, né? Porque esse ser vista me atrapalhava, esse desejo de ser vista me atrapalhava, porque eu não sabia ser vista dentro do padrão, né? Digamos assim. E aí o conflito me alimentava, porque ali eu me sentia existente. Só que isso, claro, eu só descobri depois na terapia. Que, claro, quando as pessoas estavam mobilizadas, mesmo que com raiva, com vontade de me matar, elas estavam vinculadas afetivamente a mim, né? Eu estava provocando sentimentos. Que não era o que eu queria provocar nas pessoas, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria ser importante na vida das pessoas e não um problema. E aí, nessa atrapalhação toda, de eu quero ser vista, mas eu não suporto ser vista, o conflito era ruim, depois a consequência era ruim, mas de alguma forma gerava um conforto emocional, né? De, bom, então agora ela tá mobilizada comigo, né? Que seja gritando comigo, mas ela tá me olhando e ela está aqui, gastando o tempo dela, investindo o tempo dela comigo. Então eu não sou tão insignificante assim, né? Inconscientemente, claro, né? Deixar claro isso é um processo inconsciente. Inconscientemente, algo dentro de mim dizia, ok, eu não sou tão insignificante assim, porque afinal de contas ela tá irritadíssima comigo, né? Como é que foi depois que tu te formou, Tamara? Ou até durante a faculdade, quando que tu colocou os pés numa sala de aula pela primeira vez como professora? Como é que foi isso para ti? Deve ter sido um sofrimento ainda, né? É engraçada essa história de ser professora, porque a sala de aula para mim sempre foi um lugar à parte, assim, sabe? Parecia que era o lugar onde eu podia existir. E aí a dificuldade da fobia, ela existia ainda de maneira muito violenta na sala dos professores, no meu relacionamento com pares, e na sala de aula não existia. Era quase como se eu fosse duas pessoas. Claro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula eu fiquei nervosa, óbvio, mas pela inexperiência, não era a questão da fobia. Não era o medo de me relacionar com os meus alunos, não era desconforto de estar diante da classe, da turma, da sala cheia de alunos e tal. Eu comecei a dar aula de língua portuguesa, eu estava no terceiro semestre de faculdade. Ou seja, eu não Uau! apresentava trabalhos na faculdade, eu não falava em sala de aula, eu não interagia com os meus colegas. Eu passei boa parte da faculdade passando o intervalo num canto na PUC onde ninguém me enxergasse, ninguém me visse, longe do meu prédio, longe da onde estavam as outras pessoas, para que elas não me vissem, para que elas não viessem falar comigo, porque daí eu sofria menos, né? E porque nesse processo de autoconhecimento eu também passei por um momento de reclusão, porque quando eu tomei consciência de que a minha dificuldade, a minha fobia, fazia com que as pessoas me enxergassem como nojenta, prepotente, arrogante, estúpida, grossa, crítica e um mundaréu de coisas, eu disse, aquele limbo que a gente fica assim, eu não quero mais ser essa pessoa, mas eu ainda não sei ser a outra pessoa que eu quero ser. Eu preciso aprender a ser essa pessoa que se comunica de forma respeitosa, que é amorosa, né? Que não faz as pessoas se sentirem humilhadas, diminuídas, inferiores, porque era isso que eu gerava nas pessoas, pela minha inabilidade, né? Não que eu desejasse isso, né? Pelo contrário, era o contrário do que eu queria. Então eu me excluía, eu ficava num lugar do tipo assim, nesse limbo é melhor que eu não interaja com as pessoas. Porque eu não quero interagir da maneira que eu sei, que é natural para mim, só que eu não consigo fazer diferente. E eu vou continuar machucando pessoas e perdendo pessoas, porque eu não consigo fazer diferente, eu não quero mais isso, né? Então eu ficava excluída para não ter que interagir.
A pergunta era quando que... Ah, da sala de aula. Daí o nervosismo não era por isso, porque na sala de aula eu me sentia super confortável. Eu comecei a lecionar, na verdade, na educação infantil. E isso eu não tinha entrado na faculdade ainda. Então, com as crianças não tinha problema. O problema era com os meus pares, eram com os adultos. Estar com as crianças era ok. Na época, depois, quando eu comecei a me tratar, eu pensava assim, mas é porque eram crianças, eu estava numa posição de superioridade, então poderia ficar mais confortável. Só que no terceiro semestre, quando eu comecei a lecionar língua portuguesa, eu fui para a educação de jovens e adultos. E eu, na época, tinha 19 anos. Ou seja, todos os meus alunos eram mais velhos do que eu. Porque a idade mínima para fazer a EJA no ensino médio são 18 anos. Então, assim, ou eles tinham a mesma idade que eu, ou eles eram todos mais velhos, né, que eu. Então, não existia essa relação de, é porque aqui eu sou a mais velha. Não, era uma relação em termos etários de igualdade. A diferença é que eu era professora e eles eram os alunos. A memória dos meus alunos, o relato dos meus alunos, sempre foi um relato muito diferente das pessoas que me conheciam, não na posição de meus alunos. Os meus alunos não me achavam nem grossa, nem prepotente, nem arrogante. As minhas experiências de sala de aula sempre foram experiências de muita amorosidade, de muito cuidado, de muita escuta, né, de muito acolhimento. Numa época que não se falava de inclusão, eu tive muitos alunos que chegaram no diagnóstico por conta do meu olhar, porque ao perceber uma determinada dificuldade, um funcionamento diferente, aquilo me mobilizava. Então eu via coisas que os meus colegas não viam, eu estava atenta, por óbvio, pela minha própria história, né? Há coisas que, via de regra, as pessoas não estão atentas. Então, o relacionamento com os meus alunos nunca foi conflituoso. Nunca. Nem lá novinha, quando eu entrei na educação de jovens e adultos. E a percepção deles, se colocasse assim, descreve a professora Tamara, e perguntasse para os meus colegas, descreve a professora Tamara, sairiam, com certeza, dois retratos falados completamente diferentes. Não, a gente não está falando da mesma Tamara. Não, com certeza não. A Tamara, entre os pares, era uma, a Tamara com os alunos era outra, completamente diferente. E isso, embora eu tenha desenvolvido habilidades, né, muitas habilidades, eu acho que até o último dia que eu tive em sala de aula ainda havia uma discrepância entre a percepção dos pares e a percepção dos meus alunos, né. E tu tem alguma hipótese do porquê disso? Por que tu te sentia diferente? Por que as pessoas acabavam te vendo diferente? Os adultos, os pares, tu diz? Isso. Aham. A sala de aula, ela é isso é uma coisa que eu digo muito, assim, ela é um espaço de abundância, de visibilidade, de amor, de reconhecimento. As crianças e os adolescentes também, porque eu me dava super bem com os adolescentes e os próprios adultos da educação de jovens e adultos. Os alunos sempre preencheram demais esse buraco da inexistência e da invisibilidade, né? Porque lá eu era reconhecida, eu era vista, eu era amada, eu era benquista. Então, aquilo era assim, tipo, aqui todos me veem, aqui eu sou importante. Então, a sala de aula acalmava o meu coração, a minha angústia e todo o meu sofrimento, né? Entre os pares, isso não acontece, né? Então, a gente está ali no ambiente de trabalho, as pessoas não estão te inundando de afeto, de amor, de, né? Sora, deixa eu te dar um abraço, Sora, deixa eu te contar um negócio que aconteceu na minha vida, e várias manifestações que nutrem o teu sentimento de importância. É muito difícil um professor em sala de aula não se sentir importante. Tem que ser um carrasco, né? Que não era o meu caso. Então, eu era muito amada pelos meus alunos, eu me sentia muito amada por eles, né? Então, entre os pares isso não acontecia, né? E aí uma dificuldade de se relacionar com uma carência gritando, né? Uma necessidade de ser vista, de ser reconhecida, mas um tiro no pé o tempo inteiro, né? Porque como é que eu ia ser vista, ser reconhecida, ser amada do jeito que eu me apresentava para as pessoas? Não, era difícil, né? Era difícil. E ainda que até hoje eu ouço, às vezes, assim, muito raramente, né? Que eu tenho cara de braba, que eu sou muito séria, né? Que tem ainda essa leitura que é semelhante ao que me acompanhou, assim, né? Como se esse não se apresentar, não se expor, fosse uma indiferença ao outro.
né? Porque é isso. Às vezes chega para outra pessoa como se eu estivesse indiferente, como se eu não me importasse, né? Ou quase como se eu não estivesse ali. Uhum. Mas que tem a ver com a minha proteção, né? É que, claro, é aquilo que eu digo, eu não ando com uma plaquinha no pescoço dizendo, olha, me perdoa se eu fizer tu te sentir mal, né? Eu não sou muito habilidosa com isso, né? Eu não sou aquela pessoa que chega no lugar e faz todo mundo se sentir abraçado, confortável e tal. Não tenho habilidades desenvolvidas para isso, né? Eu tenho que fazer um esforço para ser essa pessoa ainda, né? Então, às vezes eu sou mal interpretada, assim, né? Ficam essas leituras, assim, do talvez o meu silêncio e essa minha reclusão ser interpretada como indiferença, né? Ou como soberba. É como se, eu não tô falando contigo porque tu é menos do que eu. E que nunca passa isso na minha cabeça, né? Porque não é assim que eu enxergo as pessoas, que são aqueles dilemas que a gente entra entre aquilo, né, que a gente acredita, que a gente diz e aquilo que a gente consegue emocionalmente entregar, né? Sim. E depois que tu saiu da sala de aula, Tamara, porque aí não tinha esse espaço de abundância, né, de tapar o buraquinho, né, ou o buracão. Como é que tu lidou com isso? Que recursos que tu usou, então, para preencher isso? É que daí eu já tinha muitos anos de consultório, né? E aí já tinha um agregado à psicoterapia tradicional, eu já tinha começado a busca por terapias holísticas e outros recursos de expansão da consciência, né? E principalmente de preenchimento do meu próprio buraco. Porque esse foi o maior aprendizado. Tá bom, esse buraco ele existe dentro de mim. E ele ainda é ativado, né? A diferença é amadurecer na jornada do autoconhecimento para conseguir colocar a terra dentro do buraco sozinha. Não ficar cobrando que o outro pegue a pá e venha colocar terra no meu buraco. Não, o buraco é meu, né? Eu criar recursos internos e externos para, uma vez que ele está ativado, que essa dor está ativada, que o buraco está lá dando eco, eu consiga me nutrir, né? De autoamor, de me acolher, de eu enxergar o meu próprio valor, de me perdoar pelas minhas dificuldades, acolher também as minhas dificuldades e as minhas limitações, me respeitar, para poder não agredir os outros e não exigir dos outros. Foi um processo de luto a saída da sala de aula, não foi fácil, eu sofri muito, mas foi uma decisão já consciente do que eu estava abrindo mão e do que simbolizava a sala de aula no meu processo de desenvolvimento interno, na minha jornada de autoconhecimento. Então, ali eu já estava consciente de por que eles me nutriam tanto e tal, e não, o luto não foi mais leve por isso. Eles fazem falta na minha vida até hoje, até hoje. Fazem muita falta. É muito saudoso o tempo da sala de aula. E eu sei que essa saudade ela é ativada quando o buraco está aberto. Porque eu sabia, né? Eu tenho a memória da sensação e do sentimento que é estar entre as crianças, né? Ainda que, eventualmente, eu continuo tendo contato com os alunos, né? Porque quando eu trabalho com projetos com as escolas, eu também desenvolvo projeto com os alunos. Não é o vínculo de todo dia, como quando eles eram, né, meus alunos durante todo um ano letivo, mas ainda é muito rapidamente uma fonte abundante de afeto, de troca, de reconhecimento. Então, acaba que de vez em quando eu ainda consigo me nutrir disso, né? Embora não seja mais todo dia. Eu passei um período, assim, de elaboração para conviver sem eles, né? Sem os meus alunos todos os dias. E que aí foi a virada de chave. Mas essa tomada de decisão de saída da sala de aula veio junto com a minha defesa da dissertação de mestrado. Que, eu arrepiei de novo, que foi um sonho na minha vida. Um sonho, porque quando eu entrei na faculdade, eu dizia assim, cara, a realização, aqueles marcos que a gente coloca, assim, sabe? Do tipo assim, qual vai ser o dia que eu vou dizer eu superei isso? Vai ser o dia que eu defender minha dissertação de mestrado. Porque quando eu entrei na faculdade, fazer um mestrado era uma coisa inimaginável. Imagina em nível de pós-graduação, debatendo na sala e a Tamara em silêncio. Como que um professor na pós-graduação ia... Como que eu vou... Na primeira série,
a professora fez o teste de leitura comigo sozinha na sala da direção, porque senão eu estaria na primeira série até hoje, porque eu não teria provado que eu sabia ler, porque ninguém ouvia minha voz. Então, a escola arrumou um jeito de fazer o teste de leitura de modo que alguém conseguisse ouvir que eu lia. Né? Então, mesmo sussurrando numa sala, só a professora e a coordenadora, foi possível constatar, que na época era condição, né, para passar, constatar, ela sabe ler, ela está alfabetizada, pensa, porque na sala de aula a professora não tinha como saber. E aí eu saí da primeira série. Então, para ter um título de mestre, eu teria que passar pela defesa da dissertação. Porque, ao contrário da primeira série, na pós-graduação, ninguém ia dizer assim, não, tu não vai apresentar a tua dissertação para a banca. Tu vai só entregar o teu trabalho escrito e tá tudo certo, tu vai ganhar o teu título de mestre. Olha o tamanho do desafio que eu me coloquei. É, enorme. Então, ter enfrentado a defesa da dissertação, ter passado pela defesa da dissertação, ter recebido o título de mestre, para mim foi um marco, assim, do tipo, era quase como se eu estivesse recebendo o laudo de cura. Uhum. Não e as palestras vieram depois disso, Tamara, ou tu já estavas fazendo palestra? Depois, porque foi quando eu defendi a dissertação e decidi me exonerar dos concursos públicos e sair da educação básica, que eu abri a empresa, e daí não foi só as palestras, né? Foi a tomada de decisão de que eu ia empreender, né? Então foi o primeiro CNPJ que eu abri, me tornei uma pessoa jurídica e comecei a oferecer formação de professores para as escolas. E aí foram anos trabalhando com assessoria. Claro que hoje, quando eu me lembro da primeira palestra que eu fiz na vida, eu digo, gente, né? Já era um espetáculo, mas perto de hoje, eu disse, quem era aquela pessoa lá fazendo palestra? Porque era um sofrimento absurdo. Claro que para quem estava recebendo, porque o que acontece? Daí a gente ajusta a preparação. Se eu não tenho dificuldade para estar em cima de um palco, pegar um microfone, me expor, falar, parar, beleza, tu vai te dedicar a outra coisa. Eu precisava me preparar muito, muito, muito. Porque todo o meu desgaste energético, todo o meu emocional era destinado a conseguir me expor. Então não tinha a ver com o que eu ia falar na palestra. Isso para mim era super tranquilo. Mas o sofrimento por estar em cima do palco, por pegar um microfone, por ter uma plateia, às vezes com 500 pessoas, aquilo ali era o que podia me desestabilizar. Então, a preparação ela era muito intensa, muito intensa. E isso, claro, gerava um desgaste fenomenal, né? Mas tudo isso faz parte do processo, né? Hoje eu digo, pode me chutar para dentro de qualquer escola, não precisa nem me avisar antes a pauta, tá tudo certo, me entrega o microfone que eu dou conta. O que não quer dizer que eu não sinta. Ah, sim. Eu continuo sentindo, né? Só que é um sentir que já não me aterroriza e não me paralisa. Porque já é um sentir que eu sei que eu sou capaz de enfrentar. Então não é que eu deixei de sentir, né? Eu digo, o diploma de mestre para mim, é o meu laudo de alta, de cura, mas isso é uma força de expressão, né? Porque eu continuo convivendo com isso, né? A diferença é ter aprendido a lidar, aprender a me respeitar e entender o que acontece. Porque durante muito tempo eu não entendi. Por que eu tinha que ir para o banheiro, passando mal? O que estava acontecendo comigo? Por que para os outros era tão fácil, tão simples? E para mim aquilo parecia que tinha um monstro na minha frente. Parecia que eu ia ser morta, parecia que eu ia ser atacada, porque o terror era de como se eu estivesse numa situação de risco real, assim, de vida. E isso é muito difícil de explicar, né? Porque para outra pessoa que não sente isso, entender, mas como assim? Eram só os teus colegas, né? Pois é. Agora, essa questão da cura, né, Tamara, é interessante a gente falar sobre isso, que é um conceito muito amplo, né? Tu tens a sensação de que quando tu recebeu ali o teu diploma, né, tu é mestre agora. É como se fosse realmente um certificado, a Tamara está curada. E alguém pode ouvir e dizer assim, tá, mas só um pouquinho, se ela ainda sente desconforto, então ela não está curada. Mas é que a cura, ela não significa a exclusão daquilo, né? Até porque tu reconhece que isso faz parte de quem tu é. Provavelmente isso vai te acompanhar até o último dia. E aí, assim, eu não sou ele,
E eu tenho o poder de escolha sobre o que eu faço com isso, né? Então, isso é libertador. Não é a cura porque isso não existe, porque faz parte do meu passado e tal. A habilidade para lidar com isso é que mudou com a jornada do autoconhecimento. Porque quanto mais eu entendi, quanto mais eu entendo onde que isso se manifesta na minha vida, né? Onde que cria problemas, mais recurso eu tenho para me proteger e não deixar que essa dificuldade impacte as áreas da minha vida, me impeça de realizar as coisas que eu quero realizar. Porque vai ser um obstáculo para sempre, né? É uma cura total, entre aspas, assim, né? E na jornada do autoconhecimento, porque é diferente da gente falar da cura de uma ferida, por exemplo, que cicatrizou, exato, a casquinha caiu, beleza, até fazer o próximo machucado, aquela ali foi. Quando a gente está falando da cura emocional, é muito complicado falar em cura como em inexistência. Porque a cura não significa isso, né? A cura significa a habilidade de se acolher, de se respeitar e de lidar com as feridas, né? Que é aquela coisa que eu digo assim, essa ferida faz parte, ela está dentro de mim. O que eu faço hoje é tentar manter ela com o curativo, sem sangrar, né? Sem me doer, né? O máximo de tempo possível. E que quando ela é ativada, que quando ela dói, eu também consiga estancar o sangue e refazer o curativo no menor tempo possível, para que não tenha impactos tão devastadores na minha vida, não crie problemas, né? Hoje eu não tenho nenhum problema de relacionamento conflituoso, por exemplo. Eu zerei esses relacionamentos na minha vida, não é assim, resolvi com a minha mãe, resolvi com meu pai e tal, não, eu resolvi comigo, porque hoje eu sei o que no meu comportamento geravam os conflitos, eu sei qual era a minha necessidade. Embora o buraquinho esteja aqui ainda, eu já não exijo mais que os outros peguem a pá para encher ele. Então não tem conflito. Não tem conflito, porque eu sei que eu sou responsável por ele, ele é meu. E ninguém tem a obrigação e nem condições, né? Porque tá todo mundo tentando encher os seus buraquinhos, né? Então não é nem justo que a gente queira que outra pessoa, além de encher os seus, queira encher, seja responsável por encher o buraquinho do outro. Até porque isso também é uma ilusão, né, Marcela? Porque a terra que vem do outro, da pá do outro, ela cria um poço infinito. Não importa quanto o outro coloque. Nunca enche o buraco. O buraco só enche quando ele é nutrido do autoacolhimento, do autoconhecimento, do autoamor. É só assim que ele, agora eu tô confortável. Então, quando a gente convive com o buraco exigindo do outro, essa é uma busca infinita. E aí o outro fica naquele lugar de eu nunca consigo te satisfazer. Eu não consigo te fazer feliz porque nunca é suficiente. Era muito do que a minha mãe compartilhava comigo. Nunca é suficiente, não importa o que eu faça. Não importa o que eu faça, tu só olha para o que eu não faço. Eu só olho para o buraco vazio. Então, ela jogava terra, hoje eu tenho essa percepção, na época eu não tinha, né? Ela jogava terra, mas não tinha fundo esse buraco, não tinha. Então, ela jogava, mas não levantava um dedo do buraco. O sofrimento estava lá sempre transbordando, porque o buraco estava vazio, não importava o que ela fazia. Então, isso também gerou um nível de exaustão para ela, né? E hoje, como mãe, na época eu não tinha nem noção, né? Mas hoje, como mãe, nossa, eu fico pensando assim, ó, uau, o que eu fiz com ela, né? Porque para uma mãe tá sempre tá sempre sendo posto em dúvida o amor, é cruel demais. É assim, dói, né? Para tu ter certeza que eu te amo. E, mais do que tudo na minha vida, e esse amor não chega em ti, eu não consigo fazer chegar em ti. Eu ouvi isso muitas vezes. Ele não chega. Eu não sei como fazer ele chegar em ti. E não é porque eu não te amo. Porque eu te amo muito. Mas não chega. Como mãe, isso chega a me dar um desespero. Eu não consigo nem imaginar o meu filho dizendo isso para mim. Apesar de tudo que eu faço, ele olhar para mim e dizer: tu não me ama. Eu não me sinto amado por ti. Para mim seria bem desesperador, né?
Deve ter sido para minha mãe também, né? Ouvi isso, né? Não é fácil. Mas também não foi fácil para ti, né? Também não. Tamara, eu quero que tu fale agora do momento em que tu escolheu colaborar com outras pessoas nas suas próprias jornadas do autoconhecimento, né? Tu disse que tu buscou não só a terapia com um psicólogo, mas também as terapias holísticas. E em que momento que tu decidiu compartilhar isso com o mundo, né? Oferecer para outras pessoas também essas descobertas, esses desbloqueios que tu experimentou na tua jornada do autoconhecimento? Eu não sei precisar no tempo, tá? Quando que foi, mas eu sei que teve uma experiência muito significativa, que foi uma época em que eu fazia assessoria pedagógica nas escolas e eu atendia os professores individualmente. A minha função era capacitá-los tecnicamente para o uso de ferramentas digitais. Essa era a minha função. E só que quando eu estava sozinha com os professores numa sala para, em teoria, capacitá-los tecnicamente, o que emergia dos diálogos não era isso, né? Eu ficava sabendo como é que estava o relacionamento, eu ficava sabendo como é que estavam os filhos, porque isso se tornou uma coisa muito natural para mim, não na coletividade, mas na individualidade. Escutar as pessoas, ter interesse por ouvir as histórias e tal. Aliás, eu desenvolvi a habilidade de escuta, acho que justamente pelo tempo de silêncio, né? Porque eu não falava, eu só escutava, né? Então isso sempre foi muito mais familiar para mim do que eu falar, né? E eu me lembro que na época eu já pensava assim, cara, mas assim, tipo, como é que eu vou ensinar isso aqui para essa pessoa? Eu preciso resolver esse outro problema na vida, né? Então eu tinha identificações. E isso foi me levando à compreensão de só um pouquinho, mas se a pessoa não está saudável emocionalmente, se ela não está consciente do que está acontecendo na vida dela, como que ela vai se importar com outras coisas? Onde que clica, onde que baixa, faz download e tal? E aquilo ficava muito desconectado para mim, né? Do estado emocional da pessoa assim, um desejo muito grande de tipo assim, existe um caminho de solução. Eu fiz esse caminho, eu sei que dá, tu está disposta, tu está disposto. É possível sair desse lugar, é possível ter outra vida, é possível fazer diferente, é possível mudar. E isso, né, tipo assim, eu não quero ver ninguém nesse lugar, porque, né, eu podia ter ficado lá também, eu não fiquei, então tu percorre o caminho e quer que todo mundo possa percorrer também, né, o caminho da expansão, do autoconhecimento, da vida que prospera, que fica mais tranquila, que fica mais harmoniosa, mais consciente, mais em consonância com os valores, né, que gera mais satisfação, né. E essa foi uma experiência que disse, cara, eu preciso me capacitar para não só desenvolvê-los tecnicamente, porque esse é o meu conhecimento de formação, né, que é a educação, para ajudá-los também na questão do emocional, de eles organizarem a vida, porque as duas coisas juntas vai fazer nascer um ser humano incrível. Ainda que eu já tivesse isso com os meus alunos, tá? Dessa coisa, assim, de, tipo, olhar para as pessoas, isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo, mesmo antes das terapias. O movimento depois foi, agora eu vou estudar isso para poder aplicar isso na vida das pessoas de forma profissional. Não só intuitiva, não só pela minha experiência, que já era uma baita de uma contribuição, né? Eu já conseguia ajudar só por ter vivido uma história de transformação intensa, assim, né? E uma jornada de autoconhecimento também muito profunda. E aí que eu disse, não, só um pouquinho, eu também quero me munir de uma caixa de ferramentas, daquelas, principalmente aquelas que foram muita contribuição para a minha expansão de consciência, para a minha libertação, para a construção de uma vida melhor, e de ser um ser humano melhor também, para colocar à disposição das pessoas e poder proporcionar essa jornada, né, e essa transformação na vida de outras pessoas também. E aí hoje? foi bem aos pouquinhos, assim, né, porque eu comecei com um curso de coaching, aí, teoricamente, eu estava aplicando só coaching, mas nunca foi, né, nunca foi, mas foi o diploma que me abriu a porta, assim, agora eu posso atender pessoas individualmente, me habilitou para isso. E aí, depois disso,
eu fui agregando, estudando outras coisas e fui aumentando essa caixinha de ferramentas, que é o que acontece hoje. Às vezes a pessoa chega em mim por uma ferramenta que eu tenho na caixinha, ela nem sabe que eu tenho outras. E aí eu abro a caixinha e digo para ela, olha só, talvez a gente tenha ferramentas melhores aqui, né, para trabalhar a tua jornada do autoconhecimento. E hoje, além de toda essa caixinha de ferramentas, tu também tem a mentoria para mulheres conscientes, né? Um projeto que nós dividimos e que tem sido muita contribuição para nós e expansivo também, né? E aí eu quero, Tamara, falar com, né? Eu quero que tu fale, mas, claro, eu vou trazer também o meu olhar aqui do que é essa mentoria. Por que a gente criou essa mentoria? Né? Quem são essas pessoas que criaram essa mentoria? Então, depois a gente ouvir, né, resumidamente, a história, a jornada do autoconhecimento da Tamara, eu quero que tu fale, Tamara, por que faz sentido para ti essa mentoria? Essa mentoria é quase outro coroamento, né? É quase outro diploma na história de vida, né? Que eu poderia dizer assim, o nascimento da mentoria para mulheres conscientes é um marco. É um marco na minha história pessoal e na minha história profissional. Primeiro porque ela inaugura de forma muito concreta a disponibilidade dessa caixa de ferramentas, que é profissional, que é de tudo que a gente estudou, mas também pessoal, de poder inspirar esse caminho, de dizer, cara, olha a pessoa que eu era, olha quem eu sou hoje. Isso é muito possível. Só que isso é uma coisa, né? Então é tipo assim, é um projeto de coroamento, de marco e de divisor de águas na vida, com certeza. E o significado é entregar para o mundo aquilo que talvez mais tenha me faltado na minha jornada. Que eram pessoas que estivessem na jornada também. Porque a minha, pelo menos, né, Marcela, foi muito solitária. Porque eu estava num processo profundo de tomada de consciência, olhando para as minhas feridas, tendo insights, e eu olhava para os lados e eu dizia com quem eu vou falar sobre isso. Porque as pessoas não estavam na jornada. E as pessoas que estavam ali na minha volta, e mesmo as que estavam, eu não sei se tinham, tá? Eu não tenho memória disso, não me pareciam dispostas a falar sobre isso. E eu mergulhei numa profundidade que eu só queria falar sobre isso. Eu só queria ter mais insights, eu só queria conseguir mudar o meu comportamento a partir de todas as consciências que eu estava tomando. E o processo terapêutico tradicional, sobretudo, ele é muito lento. Então eu tinha que esperar até a próxima semana, por 45 minutos, em que eu tinha que conseguir fazer 7 dias caber e ainda sobrar tempo para algum nível de aprofundamento. Tanto é que teve uma época, Marcela, que eu fazia horário duplo. A minha psicóloga me atendia 2 horários, eu pagava 2 consultas por vez. Para conseguir acelerar um pouquinho o processo, acelerar no meu tempo, né? Porque eu queria mergulhar mais fundo e em 45 minutos eu não conseguia. Então foi uma jornada muito solitária, que me faltou interlocução, que poderia ter me feito tomar consciência de algumas coisas, mas mais do que isso, mudar comportamentos com mais agilidade. Que ali no tenta, e sem feedback, porque não tinha ninguém na jornada comigo, né? Então, com quem eu ia dizer, para quem eu ia dizer assim, olha, tu acha que eu fui melhor agora? O que tu entendeu disso que eu disse, né? Como que tu me percebe? Tipo, as pessoas iam achar que tu tá louca, né? Que pergunta é essa, Tamara? Né? Não ia fazer sentido. E hoje a gente tem uma egrégora em que faz todo sentido a gente compartilhar os insights que a gente tem, os enfrentamentos do dia a dia, e acompanhar mulheres que têm um espaço e têm com quem dizer, guria, vocês não sabem o que eu fiz hoje. Sem julgamento. E as pessoas estão entendendo, porque tem muita coisa que, para quem está na jornada do conhecimento, se tu desloca a frase para um contexto fora, as pessoas vão dizer, do que tu está falando? Né? A gente tem jargões, né? A gente tem um vocabulário quase próprio dentro da mentoria, que é das mulheres que estão dispostas a passar por essa jornada, né? E que então também sentem isso que eu estou compartilhando que eu sentia,
de olhar para os lados e dizer, eu quero falar sobre isso, eu quero dizer o que eu entendi, o que que... tem que esperar a semana que vem, mais 45 minutos. Porque eu não tenho essas pessoas disponíveis. E a nossa mentoria entrega isso para todas as mulheres, né? Que é esse grupo disponível todos os dias, o tempo todo, em que a gente sente o desejo de compartilhar tanto os desafios quanto as conquistas e receber aquele colo sem julgamento e aquela compreensão, aquele lugar onde tu não precisa te explicar, sabe? Isso é muito leve, porque na maioria dos espaços a gente tem que se explicar. Por que a gente falou, por que a gente sentiu, por que a gente fez. E na mentoria a gente não tem que se explicar, né? Todo mundo Todo se entende. sentimento é legítimo, todo mundo sabe o que todo mundo está falando, porque está todo mundo dentro da mesma jornada, buscando se conhecer mais, buscando construir coisas boas na vida a partir do autoconhecimento, né? Então a gente não tem ninguém dizendo, que ridículo, agora começou a fazer terapia, quer tratar todo mundo. Eu ouvia isso no início. Eu ouvia muito isso. Gente, não quero tratar ninguém, eu só gostaria que todo mundo pudesse passar por um processo legal, mas daí tu ouve uma coisa dessas, daí tipo assim, então não vou falar nada sobre isso, né? E quantas vezes, né, Tamara, tu deve ter tido isso também, eu senti muito isso na minha jornada do autoconhecimento, quando eu descobria por que eu fazia o que eu fazia, né? Eu tinha muita vontade de contar para as pessoas que estavam próximas. Nossa, agora tudo faz sentido, a minha vida inteira eu deixei de falar tal coisa, ou eu falei tal coisa, por isso que aconteceu lá na minha infância. E as pessoas ficavam me olhando assim, oi, tá tudo bem? Tu tá maluca? Isso não faz sentido? Então é muito reconfortante ter esse espaço, né? E mais do que ter esse espaço de interlocução qualificada, de poder usar esses jargões, né? Essas palavras que são próprias do vocabulário de quem está se conhecendo, se descobrindo, é poder contar também com orientação, né, Tamara? Então a Marcela e a Tamara, que estão há anos nessa jornada, já passaram pelo ponto que eu estou passando agora e podem me clarear o meu caminho, podem me apontar possibilidades que às vezes a gente não está enxergando, né? Quando a gente está sozinha ali, a gente não enxerga as possibilidades. No meio do olho do furacão, a gente não enxerga nada, porque a gente está rodando, tentando sobreviver. Então, ter a orientação e essa coisa da mentoria, né, que é algo que faz parte da minha vida, que é isso. É alguém que já fez e que te pega pela mão e diz, só segura na minha mão que eu vou te mostrar o caminho. Ele vai ser mais seguro e mais gostoso. Não tem como não ser. Porque aquelas pedrinhas que eu embolei, ralei a cara e tal, eu já tirei para ti. Tu não vai pegar as mesmas pedrinhas. Porque essas a gente já eliminou. Porque a gente já sabe que elas estão lá. A gente já sabe a hora que as mulheres vão chegar naqueles obstáculos e naquelas pedrinhas e a gente limpa o terreno antes, né? Essa é a função da mentora, né? É tornar esse caminho mais limpo, mais livre de obstáculos, para ser mais fluido, mais rápido, mais eficiente, né? Então, ter a orientação, e aí eu vou dizer assim, que tem uma outra coisa, né? Que não é a orientação de uma ferramenta. É uma orientação de 2 caixas de ferramenta, porque não é uma ferramenta só, né? Tipo, não é a Tamara consteladora, não é a Tamara aromoterapeuta, não é a Tamara professora, não é a Tamara facilitadora de Axis. Não é. Não é uma dessas caixas, são todas. Todas. Né? E duplicado, né? Porque a tua caixa de ferramentas, ela é tão diversa quanto a minha, mas elas são diferentes. Exato, né? A gente se complementa, né? Então, é muita ferramenta à disposição de quem está na jornada e querendo percorrer um caminho mais livre. Porque a gente não dispõe de um martelinho só. Se o martelo não quebrar a pedra, a gente tem serrote. A gente tem ácido, a gente tem outra coisa. Aquela pedra vai sair dali. Porque vai ter a ferramenta que vai ajudar a liberar o caminho. E ainda tem a força da egrégora, né? Que é o grupo que também apoia, que impulsiona, que fortalece, que encoraja. Então é incrível, é maravilhoso participar desse grupo. Claro que sou suspeitíssima, né?
A egrégora é a nossa comunidade, né? Que é justamente que comunidade é um termo mais comum, mas a essência é a mesma. São pessoas reunidas com um propósito em comum, que compartilham, né? De desejos em comum. Então, nós temos um grupo de mulheres que escolheram a jornada do conhecimento, né? Que olham para si com coragem, porque escolheram esse caminho e porque sabem que exige ação, que por vezes vai doer, porque tomada de consciência às vezes dói, mas que elas não estão sozinhas. E que elas vão doendo, vai doer bem menos tempo do que se elas estivessem sozinhas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque eu sei quanto tempo eu levei para fazer curativos quando não tinha nenhuma pessoa para eu dizer assim, ó, dá para me alcançar a gase, pelo menos, para isso ficar um pouquinho menos dolorido, menos difícil, menos complexo. Não tinha. E hoje nós temos, né, muitas mãos para alcançar gases, paradrapo, tudo, porque é um grupo que se acolhe e que constitui a comunidade egrégora se retroalimentando, né, de encorajamento, de não julgamento, de acolhimento, de respeito e de ideias, né? Eu fiz isso quando eu passei por isso, funcionou e tal, que vai aumentando o nosso repertório interno, né? Então, estar na comunidade permite que tu consiga mobilizar não só os recursos que tu tens, que tu já conhece, que são as possibilidades das quais tu falava, mas tudo aquilo que o grupo me entrega, né? De outras possibilidades que sozinha eu não pensaria. Perfeito. E qual o pré-requisito para participar dessa mentoria, Tamara? Estar na jornada do autoconhecimento. Porque senão não vai fazer sentido. Não vai. Tem que estar disposta, é só para mulheres, tem que estar disposta a olhar para suas questões, assim, a entender a vida, a expandir, a fazer os movimentos necessários para tirar as pedras do caminho. A mentoria, ela não pode, né, Marcela, receber mulheres que ainda estão terceirizando. Lembra que eu contei no início da minha história? Que ainda estão disparando seus pepinos para os outros. Porque não vai fazer sentido estar na mentoria, né? Porque a mentoria, ela é a orientação para quem já está na jornada, quem está disposta a mergulhar dentro de si. Que não está procurando quem é o culpado lá fora. Que está desenvolvendo autorresponsabilidade. O que eu posso fazer com isso? Como eu posso ser diante dessa situação? Então, quem ainda precisa aprender como que a vida muda quando a gente pega os pepinos para nós e diz eu sou responsável por isso, precisa viver outras coisas antes de estar na mentoria, né? Para estar na egrégora, para fazer parte dessa comunidade, para receber a nossa orientação, já tem que ter escolhido. A gente não vai convencer ninguém de que a jornada do autoconhecimento é o único caminho. Que para dentro é o único caminho para encontrar as respostas e ter uma vida melhor. Não existe outro. Mas a gente não vai convencer ninguém disso, né, Marcelo? Não. Existem outros profissionais, outros caminhos para quem ainda precisa descobrir ou se convencer de que não é o único caminho, que existem outras formas da vida mudar, né? Quem vem para a mentoria já sabe que esse é o único caminho, né? A gente orienta o caminho. A gente não vai dizer, olha, esse caminho pode ser uma solução. Não, né? O caminho, ele já existe, a pessoa já botou o pezinho na estrada e já decidiu assim, bom, eu estou disposta a olhar para mim, eu estou disposta a pegar todos os meus pepinos, resolver o que precisa resolver para construir a vida que eu escolho viver. Como eu posso fazer isso de maneira mais ágil, menos dolorida, mais fácil, menos solitária? Vem para a mentoria Mulheres Conscientes. É isso aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo no YouTube e no Spotify também o nosso Instagram, os nossos links para vocês virem para a nossa mentoria, né? Quem já sentiu que precisa, que já está na jornada do autoconhecimento, que precisa estar conosco, já vou facilitar essa jornada. Tamara, já vou encaminhando para o encerramento, eu quero que tu deixe também o teu Instagram, para quem né, ainda não te segue, para quem gostou de te ouvir, quer te acompanhar mais, como que te encontra lá no Instagram?
Tamara Bittencourt, tudo junto, prof, com F mudo no final. Tudo junto, Tamara Bittencourt, prof. Maravilha. Gratidão imensa. O tempo passa voando, a gente nem percebe. É muito bom te ouvir. Que bom que tu foi para essa jornada do autoconhecimento. Que bom que tu conseguiu superar aquelas dificuldades de anos atrás, né? Então é muito bom te ouvir. Gratidão por estar comigo aqui nesse primeiro episódio. Eu que agradeço a escuta e agradeço também ter entrado na jornada do autoconhecimento e hoje falar pelos cotovelos. Hoje eu gosto de falar. Obrigada pelo convite e sempre às ordens. Beijo grande. Beijo. Na semana que vem, um novo episódio no Spotify e também no YouTube. Deixem os seus comentários, que a gente vai adorar saber como chegou aí, como ressoou para você esse episódio.